Olá, meus amores! Hoje vocês farão a atividade de matemática, não é isso? Bom, a nossa atividade da página 89 diz o seguinte: apesar da modalidade tênis não fazer parte da Olimpíada Estudantil, nas cidades de Mila, Paulo e Umi, alguns de seus colegas gostam de acompanhar o ranking mundial que classifica os jogadores de tênis. Veja a tabela abaixo. Nessa tabela aqui nós temos o ranking mundial, certo? Dos jogadores de tênis para eles se classificarem. Aí na letra A diz o seguinte: observe o ranking masculino e calcule quantos pontos o segundo colocado terá de fazer para empatar com o primeiro. Então vocês irão calcular qual a diferença entre o segundo colocado e o primeiro. Todas as vezes que queremos saber a diferença, certo? Nós usamos o que? Vocês lembram? Conta de subtração, certo? Então, vocês irão pegar o valor do primeiro colocado, o valor do segundo colocado e fazer uma continha de subtração, certo? O resultado será quanto o segundo precisa fazer para ficar empatar com o primeiro lugar, ou seja, se ele fazer aquela quantidade de ponto, ele vai empatar com o primeiro lugar. Por exemplo, vamos supor que o primeiro lugar tenha 50 pontos. O segundo lugar tenha 40 pontos. Para ele empatar com o primeiro lugar, quantos pontos faltam? Aí nós fazemos 50 menos 40 igual a 10. Ou seja, falta 10 pontos para ele empatar com a pessoa que está em primeiro lugar. Se ele fazer 10 pontos, ele atinge 50 pontos e empata. Entenderam? Então, nessa letra A, pegue o resultado do primeiro lugar, o resultado do segundo lugar, faça um cálculo de subtração para ver a diferença de um para o outro. E o resultado dessa subtração de vocês será justamente a quantidade de pontos que a pessoa do segundo lugar precisa fazer para empatar com o primeiro. Na letra B diz o seguinte: agora, observe o ranking feminino e calcule a quantidade de pontos a terceira colocada terá que fazer para empatar com a primeira. Esse cálculo aqui é justamente igual ao cálculo anterior, não é isso? A diferença é que ao invés de pegarmos o primeiro e o segundo lugar, nós iremos pegar o total de pontos do primeiro e do terceiro lugar. Então, você vai pegar o total de pontos do primeiro lugar, subtrair pelo total de pontos do terceiro lugar e o resultado será a quantidade de pontos que ela tem que fazer. Ó, vamos lá. Vamos supor que o primeiro lugar tem 50, como tia falou. O segundo lugar tem 40 pontos. E o terceiro lugar, 35. Aí nós faríamos o quê? Íamos pegar os 50 do primeiro lugar, os 35 do terceiro lugar e fazer a continha de subtração. 50 menos 35, 15. Então, a pessoa do terceiro lugar precisa de 15 pontos para empatar com a pessoa do primeiro lugar. Certo? Então, peguem aí o cálculo na letra B do primeiro lugar com o terceiro lugar. Façam a subtração e vejam que resultado dá. Aí aqui diz o seguinte: para calcular quanto falta a 6.175 para atingir 7.270, deve efetuar uma. E aí, qual é a conta que você tem que efetuar para saber quantos pontos falta para 6.175 atingir 7.270? Vocês irão fazer uma conta de subtração, de adição, de multiplicação ou de divisão. Coloque aí a conta que vocês fariam. Aqui é um probleminha e a tia não pode dar muita dica. Bom, a nossa atividade de matemática vai ser apenas essa. Se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem pra tia, que tia está aqui para ajudar vocês, certo? Beijinho no coração.